Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas outra vez ao Laboratório da Imaginação. Agora que está se aproximando o mês de maio, em que se comemora principalmente o Dia das Mães, o Laboratório da Imaginação vai trazer hoje uma reflexão a partir de um tema surgido de alguns textos que eu separei do escritor brasileiro Machado de Assis. O tema que nós escolhemos para conversarmos hoje se chama Saudade, o amor que fica. O que é saudade? Quando você se relaciona com a pessoa, quando você tem uma interação significativa com alguém, quando você ama alguém, especialmente quando esse alguém tem uma relação com você na envergadura que teve ou que tem a sua mãe. Quando essa figura de amor e de apego, ela se vai, ela morre, fica a saudade. E o que é saudade? Se nós formos conceituar de uma maneira bem simples, mas muito significativa, o que é saudade, nós diríamos que saudade é o amor que fica. Vamos refletir sobre isso hoje? Olá, hoje vamos então falar sobre Machado de Assis, um dos maiores romancistas brasileiros. A sua obra é vasta, é composta por poesias, ensaios críticos, peças teatrais e romances renomados. Machado de Assis nasceu em 1839 e faleceu em 1908, com 69 anos de idade. Os seus pais são imigrantes vindos da ilha dos Açores, em São Miguel. O seu pai se chamava Francisco José de Assis, mulato, pintor de paredes, empobrecido, filho de escravos alforriados. A sua mãe se chamava Maria Leopoldina da Câmara Machado, era lavadeira, portuguesa e mulher branca. Quando tinha apenas 9 anos de idade, Machado de Assis perdeu a sua mãe, a Maria Leopoldina, que faleceu. E ele então, com 21 anos de idade, ele escreve um artigo em um dos jornais brasileiros com o título Lembranças de Minha Mãe. E este artigo nós vamos ler juntos para vermos a profundidade daquilo que representa a mãe, daquilo que representa a figura materna para a subjetividade de Machado de Assis. A partir do momento em que ele se vê no mundo sem a mãe, sem a sua mãe, isso é como que tirasse um pedaço de nós, como que o nosso mundo ele ruísse. E Machado de Assis ele expressa de uma maneira esplêndida esse sentimento que ele partilhou com o falecimento da sua mãe e com a vivência no mundo sem essa figura materna. E essa expressão do Machado de Assis, ela também é a minha expressão e a expressão de todos vocês que sentem a falta, a saudade, que tiveram a mãe e que esta mãe se tornou uma figura significativa na vida de cada um de vocês. Vamos ler juntos este texto do Machado de Assis chamado Lembranças de Minha Mãe. Lembranças de Minha Mãe, Machado de Assis, 1860. Minha mãe morreu tão cedo. Eu era pequeno, era feliz, porque não conhecia os enganos do mundo e os pesares da vida. Inocente, corria por entre as campinas, colhia flores, ia derramá-las sobre minha mãe. Saltavam os regatos
que encontrava no meu brincar. Corria atrás da borboleta azul, travava com ela um combate que acabava pela minha vitória. Adormecia sossegado e feliz no meu berço inocente. Embalado pelas cantigas e pelos beijos maternos que nas faces recebia. Eu dormia o sono da infância. Eu era feliz. Oh, quem me dera sempre viver assim. Ao depois cresci, quando podia retribuir-lhe as suas carícias. Quando mais era preciso a sua existência, a cruel sorte roubou-me-a. Oh, quanto sofro hoje! Isolado do mundo, cansado da vida, não encontro o seu seio para esconder as minhas lágrimas, e nem os seus cânticos para adoçar-me as dores. Uma mãe, palavra sublime, que enche o coração de prazer e entusiasmo, que eleva a alma a um viver inocente e belo. Uma mãe, único ente que nos ama no mundo, que compreende as nossas dores, que sofre quando sofremos, que chora quando a nossa alma é triste, que desespera quando choramos, e que morre quando o homem deixa o mundo de ilusões e prazeres para viver no mundo das felicidades. Dores reais, sofrer sincero. Oh, como é triste existir sem teu elo que nos prende à vida, sem os afagos do verdadeiro amor, sem as doçuras da verdadeira afeição. E haverá quem não chore em uma mãe? Quem não sinta um vácuo no coração quando uma lágrima se desliza sobre o túmulo de uma mãe? Quem não sofra muito sem os cuidados desse anjo que o Senhor enviou à terra para ensinar-nos o amor, o dever e a religião? Oh, eu sou infeliz, muito infeliz. Aos 9 anos perdi minha mãe, fiquei só no mundo, só como a rola sem o ninho. Entrei no mundo das ilusões e dos enganos. Sofri muito, descri muito. A sociedade egoísta e corrupta fez-me descrer de todas as felicidades, de todo o amor sincero e verdadeiro, de toda a virtude, porque já tinha perdido o único ente que me amava com amor sincero e a crença que me fazia feliz. Fugi do mundo, entreguei-me à solidão e muito chorei, porque não encontrei quem me acalentasse nos braços e mitigasse as minhas dores. Não tinha mãe. Como sofro! Minha mãe, lá da mansão dos justos, lança a bênção sobre teu filho. Pede a Deus pela felicidade do padecente. Eu senti, sem o perfume da flor que me fazia feliz e crente, chorarei sempre, sem consolação, porque uma mãe perde-se uma vez e nunca mais se encontra. Machado de Assis não apenas teve uma relação significativa e que lhe deixou saudade com a sua mãe, ele também teve uma relação semelhante com a sua esposa, a Carolina. Ele conheceu Carolina através do irmão dela, um poeta amigo seu de nome Faustino. Entretanto, quando Machado de Assis se casou com a Carolina, o Faustino ele já não era mais vivo. No momento em que Machado estava se correspondendo com a Carolina, antes deles assumirem um compromisso mais sério de noivado e enfim se casarem, Miguel e Adelaide, que eram irmãos também da Carolina, eles se opuseram à relação dela com o Machado, porque na concepção deles, Machado ele era mulato e não era conveniente que a Carolina, branca, portuguesa e uma pessoa
intelectualmente favorecida, se relacionasse com um mulato. Mas, mesmo passando por cima dessas dificuldades e dessas discórdias familiares, Machado de Assis, em 12 de novembro de 1869, quando tinha 30 anos de idade, e a Carolina com 35 anos de idade, eles se casaram. Uma curiosidade sobre o casamento deles é que eles não tiveram filhos. E eles então adotaram uma cadela de raça Pichon Frise. Essa cadela se chamava Graziella. Então, assim, a família era composta de Machado de Assis, Carolina e Graziella. Machado de Assis e Carolina, eles viveram uma relação matrimonial, conjugal, uma relação de amor durante 35 anos. E os biógrafos de Machado de Assis, eles comentam que ela era uma mulher muito culta e foi ela quem apresentou ao seu esposo a literatura portuguesa e a literatura inglesa. Ela também o ajudava na revisão, na correção, na retificação de seus textos literários. Machado de Assis era apaixonadíssimo pela Carolina e ela por ele. E, inclusive, ele temia que ela falecesse antes dele e ele viesse a sofrer com a sua morte. E foi justamente o que aconteceu. Ela faleceu no ano de 1904, quando tinha 69 anos de idade. E Machado de Assis, após esse período, ele viveu tristeza, angústia, ele entrou em depressão e ele se correspondia com alguns amigos falando quanto de saudade, quanta falta ele sentia da sua esposa, da sua falecida esposa. Ele costumava ir aos domingos visitar o túmulo dela, levava flores, chorava e lia poesias para ela. Machado de Assis, ele comenta, escrevendo para um de seus amigos, a seguinte frase, relacionado ao sentimento que ele tinha no que se refere à perda, o luto de sua esposa. Ele diz assim: foi-se a melhor parte da minha vida e aqui estou só no mundo. Eu quis, nessa fala e nessa reflexão de hoje, trazer esse sentimento de saudade enquanto o amor que permanece a partir da vida de um homem só, o Machado de Assis, mas tendo como referência amorosa a mãe dele e a esposa dele, mostrando para nós que figuras femininas, elas têm uma importância significativa na vida de um homem quando existe amor e sentimento mútuo. Você que tem a sua esposa, você que tem ainda a sua mãe, ou de repente a sua mãe já faleceu, já não está mais com você, mas ficou dela este sentimento chamado saudade. E a saudade ficou porque você a amou e porque você foi amado por ela. E acho que isso é uma dádiva, isso é um presente, isso é um privilégio que você pode dizer que pôde vivenciar, pôde experienciar. E certamente isso contribuiu na sua formação psíquica e contribuiu na sua formação social até este momento.
com a experiência do luto da sua esposa, Machado de Assis, em 1904, justamente no ano em que ela faleceu, ele escreve um soneto chamado A Carolina, um soneto dedicado a Carolina. Esta é uma peça considerada, pelos críticos e pelos estudiosos de Machado de Assis como uma das suas melhores obras poéticas. E o poeta Manuel Bandeira, ele afirmou que é uma das peças mais comoventes da literatura brasileira. Então é justamente este soneto que nós vamos ler e eu convido vocês para lerem comigo juntos. A Carolina, 1904. A Carolina, querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda humana lida, fez a nossa existência apetecida e num recanto pôs um mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora morto nos deixa separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos, pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. Eu queria encerrar o Laboratório da Imaginação desta semana com uma poesia também, uma poesia do Fernando Pessoa, que ele traz o tema do fim, da partida, dos finalmente. E o poema dele é bem assim: tenho dó das estrelas, luzindo há tanto tempo tenho dó delas. Não haverá um cansaço das coisas, de todas as coisas, como das pernas ou de um braço, um cansaço de existir, de ser, só de ser, o ser triste, brilhar ou sorrir. Não haverá, enfim, para as coisas que são, não a morte, mas sim uma outra espécie de fim, uma grande razão, qualquer coisa assim, como um perdão. Tenho dó das estrelas. Não haverá um cansaço para todas as coisas. Sim, para Machado de Assis, houve sim este cansaço. Quando a sua querida esposa faleceu, em 1904, ele conseguiu viver apenas mais 4 anos e depois disto também apagou-se. Essa reflexão, ela nos serve também porque nesse período em que nós estamos vivenciando, momento de pandemia, e muitas famílias no estado de São Paulo e no Brasil inteiro, no mundo inteiro, têm enfrentado lutos, mortes de entes queridos. E muitos dessas pessoas que morrem são pessoas que viveram bastante, que já talvez estejam cansados, talvez pensem na morte não como algo terrível, não como algo que venha interromper sonhos, projetos, planos, mas como um finalmente, como um descanso, como um momento para apagar. Para quem fica, é necessário ter essa compreensão também, para não exigir de uma pessoa moribunda aquilo que ela não pode dar. Nós, como profissionais de saúde, precisamos sim motivar e dar todo o suporte para que as pessoas que estejam doentes, elas consigam sobreviver
elas consigam superar as suas enfermidades e elas de fato consigam se recuperarem a saúde. Mas há situações em que isso não é possível. E quando não é possível, é bom que a gente entenda também que há um finalmente para todas as coisas. E o que fica é a saudade. A saudade como um fruto de um amor e de uma relação. E de um encontro significativo. Machado de Assis, ele é um exemplo para nós, nesse aspecto de alguém que amou. Amou a sua mãe e amou totalmente. Amou a sua esposa e amou muito. E depois soube dizer que tinha saudade, tanto de uma quanto de outra. Saudade é o amor que fica. Até mais. Encerramos hoje o Laboratório da Imaginação. Nos encontramos na próxima semana. Um abraço virtual para todos vocês e obrigado pela atenção. Tchau, tchau.